Meu vizinho rico me humilhou por anos por causa do meu carro velho, então eu comprei o terreno de acesso à mansão dele e o transformei em um santuário de porcos. Eu sempre fui o vizinho esquisito da rua. Moro em uma área rural que, nos últimos 10 anos, foi invadida por condomínios de luxo e mansões de novos ricos. Eu moro na casa que era do meu avô, uma construção simples de madeira, cercada por um jardim produtivo e meu xodó, uma caminhonete Ford F100 de 1975, que eu mesmo restauro nos fins de semana. Meu vizinho da frente é o Dr. Gustavo, um advogado de porta de cadeia que ficou rico com processos duvidosos. A mansão dele parece um hotel de Dubai, toda de vidro e mármore. O problema é que o Gustavo acredita que a minha presença desvaloriza o bairro. Ele já fez de tudo, chamou a vigilância sanitária por causa da minha horta, denunciou o barulho do motor da minha caminhonete, o pior de tudo, no Natal passado, ele deu uma festa para 200 pessoas e disse no microfone, para todo mundo ouvir: "É uma pena que a vista da minha varanda seja ofuscada por esse ferro velho ambulante ali na frente. Tem gente que nasce para ser lixo e mora no lixo." A risada dos convidados dele ecoou pela rua. Eu estava no meu jardim, apenas ouvindo. O que o Dr. Gustavo não sabia é que eu não sou apenas um mecânico amador. Eu sou engenheiro civil de grandes obras, e mais importante, eu sou o único herdeiro do meu tio-avô, que era dono de quase todas as terras daquela região antes do loteamento começar. Quando meu tio faleceu, há 6 meses, eu recebi o inventário. E foi ali que eu encontrei o meu bilhete premiado. A mansão do Dr. Gustavo foi construída no final de uma rua sem saída. Para economizar na obra, ele não fez a entrada principal pela via pública, mas sim por uma pequena língua de terra de 20 metros que ele achava que era a área da prefeitura, mas que na verdade era um terreno privado que pertencia ao meu tio. Durante anos, ele usou esse acesso ilegalmente como se fosse dele, pavimentou com asfalto caro e colocou palmeiras imperiais. Eu esperei o momento certo. O Dr. Gustavo anunciou que ia colocar a mansão à venda por 15 milhões de reais. Ele precisava do dinheiro rápido por causa de um processo que estava perdendo. A venda dependia totalmente da entrada triunfal da casa. Eu apareci na porta dele com a escritura original de 1950. "Bom dia, Dr. Gustavo. Vim avisar que o senhor está invadindo minha propriedade. Esse asfalto aqui e essas palmeiras estão no meu terreno." Ele riu na minha cara. "Não viaja, seu mendigo. Isso aqui é rua. Sai da minha frente antes que eu chame a polícia." "Tudo bem, Gustavo. Mas eu te dei a chance de negociar", eu disse, calmamente. No dia seguinte, antes de uma visita agendada com um possível comprador bilionário, eu cheguei com uma equipe de construção em um caminhão carregado de blocos de concreto e cercas de arame farpado. Eu comecei a erguer um muro exatamente onde terminava o asfalto dele e começava o meu terreno. O muro bloqueava completamente a entrada de carros. Se ele quisesse entrar na mansão agora, teria que estacionar na rua de baixo e subir a pé por uma trilha de barro de 300 metros nos fundos, que era o único acesso público legal da casa. O Dr. Gustavo saiu de casa gritando, com um rosto roxo: "Você não pode fazer isso. Eu tenho uma visita hoje. Você está acabando com a minha venda." "Eu posso fazer o que eu quiser com o meu terreno, Gustavo", respondi, enquanto meus funcionários descarregavam 10 caixas de madeira. E para comemorar a minha nova posse, decidi mudar de ramo. Cansei de mecânica. Vou abrir um criadouro de porcos premiados bem aqui, na cara da sua varanda. O Dr. Gustavo ficou parado no meio da calçada, olhando para o muro de blocos de concreto que subia a uma velocidade impressionante. O comprador bilionário que ele esperava chegou 10 minutos depois em um SUV de luxo, mas teve que parar no meio da rua, já que o acesso à mansão estava literalmente bloqueado por uma parede e uma placa de asterisco asterisco, propriedade privada, criadouro de suínos em instalação asterisco asterisco. O investidor desceu do carro, olhou para o muro, olhou para o Gustavo, que tentava explicar gaguejando que aquilo era um mal-entendido temporário, e simplesmente deu meia volta e foi embora. O prejuízo daquela venda perdida era de milhões, mas eu estava apenas começando. "Isso é crime. É obstrução. Você vai ser preso." O Gustavo berrava, tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. "Não tem nada obstruído, doutor", respondi, apoiado na minha Ford F100. "O senhor tem o acesso legal pelos fundos, aquela trilha de terra que o senhor nunca quis pavimentar para não gastar dinheiro. A lei diz que eu não posso te deixar encravado. Eu não deixei. Só não sou obrigado a te dar passagem pelo meu jardim particular." Naquela mesma tarde, o caminhão com os moradores chegou. Eu não comprei porcos comuns, eu comprei asterisco asterisco porcos de Berkshire asterisco asterisco e alguns asterisco asterisco cachaços asterisco asterisco bem grandes e barulhentos. Mas o detalhe técnico que eu, como engenheiro, planejei foi a localização do chiqueiro.
Eu construí as baías seguindo rigorosamente as normas ambientais para que ele não pudesse me denunciar, mas as posicionei exatamente contra o vento que soprava em direção à piscina de borda infinita e ao sistema de ar-condicionado central da mansão dele. Em menos de 24 horas, o cheiro característico de uma fazenda de suínos tomou conta dos 1.500 metros quadrados de luxo do Dr. Gustavo. O mármore de Carrara dele agora exalava um perfume de esterco de primeira linha. O Gustavo tentou de tudo. Chamou a polícia, que veio e foi embora após eu mostrar a escritura e a licença de pequeno produtor rural. Chamou a prefeitura, que constatou que as baías estavam a uma distância legal de fontes de água. Ele até tentou entrar com uma liminar de urgência, mas como eu sou o proprietário legítimo e ele não tinha direito de servidão de passagem registrado, o juiz negou o pedido em tempo recorde. Desesperado e vendo seu patrimônio derreter, ele me chamou no portão 3 dias depois. O cheiro na casa dele estava tão insuportável que ele estava usando uma máscara N95 no próprio jardim. Quanto você quer por essa porcaria de terreno? Ele perguntou, com a voz abafada pela máscara. Diz o seu preço. Eu compro essa faixa de terra e você some com esses porcos. Eu fiz um cálculo mental. O terreno valia, no máximo, uns 50 mil reais por ser uma faixa estreita. 5 milhões, Gustavo. À vista. Você está louco? Isso é extorsão. Não, isso é o preço de mercado para alguém que quer vender uma mansão de 15 milhões e não consegue nem chegar na porta de casa. Além disso, eu me apeguei aos porcos. O Napoleão, aquele cachaço de 200 quilos, gosta muito de ouvir o som da sua cachoeira artificial de manhã. Ele virou as costas e entrou, batendo a porta de vidro. Mas eu sabia que ele estava encurralado. Ele tinha dívidas vencendo e a mansão era a única saída dele. No dia seguinte, eu decidi subir o nível. Contratei uma equipe de som para testar acusticamente o terreno. Das 8 horas às 18 horas, eu coloquei para tocar, em caixas de som profissionais viradas para a suíte dele, um áudio em low open de porcos guinchando na hora da comida misturado com músicas de viola de raiz no volume máximo Foi a gota d'água. Naquela noite, vi caminhões de mudança chegando na casa dele. Ele não estava vendendo a casa, ele estava fugindo para um hotel porque não aguentava mais morar ali. O doutor estava sendo expulso pelo cheiro e pelo som do que ele chamava de lixo. Mas a cartada final ainda estava guardada. Eu descobri que o corretor dele tinha agendado uma visita com um grupo de investidores estrangeiros que não sabiam da briga. O dia da visita dos investidores estrangeiros amanheceu com um sol de rachar, o que, para os meus planos, era perfeito. O calor intensifica o aroma do chiqueiro de uma forma que nenhuma tecnologia de filtragem de ar no mundo conseguiria segurar. O doutor Gustavo apareceu às 9 horas, pálido, com olheiras profundas. Ele tinha espalhado dezenas de aromatizadores automáticos pelo jardim e contratado uma equipe de limpeza para tentar mascarar o cheiro de esterco com um odor enjoativo de lavanda das montanhas. O resultado era uma mistura química que parecia um soco no estômago. Quando os 3 investidores alemães desceram do carro, que, claro, tiveram que estacionar na rua de baixo e subir a trilha de barro porque o muro continuava lá, a cara de desaprovação foi imediata. Eles chegaram suados e com sapatos de couro sujos de lama. É um conceito rústico, o Gustavo tentou explicar, forçando um sorriso trêmulo. Nesse exato momento, eu liguei o meu sistema de irrigação de dejetos, que ficava a poucos metros da cerca. O barulho de sucção foi seguido por um aroma tão denso que um dos alemães cobriu o nariz com o paletó na mesma hora. Para completar a sinfonia, eu soltei o Napoleão, o meu maior porco, que começou a guinchar e a se esfregar na cerca de arame farpado, bem na frente da varanda onde eles estavam. Eu saí na varanda da minha casa de madeira, com uma caneca de café na mão, usando um macacão sujo de graxa, e gritei. Bom dia, Gustavo. O Napoleão está com uma diarreia hoje que é uma beleza. Vou precisar lavar as baías agora mesmo, vai subir um cheirinho forte aí. Os alemães não precisaram de tradução. Eles olharam para o muro, para o chiqueiro, para o vizinho esquisito e para o Gustavo. O líder do grupo disse apenas uma frase em inglês, *this properties legally and environmentally compromised. Esta propriedade está legal e ambientalmente comprometida. E foram embora. 5 minutos depois, o Gustavo estava no meu portão. Ele não gritava mais. Ele estava derrotado. Tudo bem, você venceu, ele disse, com a voz embargada. Eu não consigo vender essa casa, não consigo morar nela e estou perdendo meu registro na OAB por causa de outras dívidas. O que você quer? Eu não queria os 5 milhões. Eu queria o que era justo. Eu compro a sua mansão, Gustavo. Mas não pelo preço de mercado. Eu compro pelo valor do terreno, já que, como você viu, a casa é inabitável por causa do vizinho. Fizemos o negócio por 1/3 do valor original. Ele estava tão desesperado para fugir dos credores e do cheiro de porco que assinou tudo em 48 horas.
Assim que as chaves estavam na minha mão, eu fiz o óbvio, vendi os porcos para uma fazenda vizinha, garantindo que o Napoleão fosse para um lugar com muita lama e carinho, e derrubei o muro de concreto. Hoje, eu moro na mansão? Não. Eu transformei a casa do Dr. Gustavo em um centro comunitário e escola de artes e ofícios para jovens da região. A piscina de borda infinita agora é usada para aulas de natação gratuitas, e a sala de mármore onde ele humilhava os outros é uma biblioteca pública. A minha Ford F100 de 1975 continua estacionada na frente, mas agora ela é o símbolo de que a rua mudou. O Dr. Gustavo mudou-se para um apartamento de 2 quartos no centro da cidade, onde, segundo ouvi dizer, ele vive reclamando do barulho dos vizinhos. Eu continuo sendo o vizinho esquisito, mas agora eu tenho a chave da rua inteira. E sempre que passo pelo antigo acesso que ele tentou roubar, eu sorrio lembrando que, às vezes, para limpar a arrogância de um lugar, você precisa de um pouco de lama e alguns porcos bem barulhentos.